Pra quem não sabe, dependência emocional não necessariamente é só com relacionamento amoroso. Vou falar muito sobre isso também. Mas é com qualquer tipo de relacionamento interpessoal, seja de amizade, familiar, de tudo que você possa imaginar. A pessoa que tem a dependência emocional, ela pode ter por vários motivos, geralmente associados à infância, à criação, à segurança da pessoa, e que ela leva para a vida adulta, né, de uma forma disfuncional. Ela deposita no outro, né, e aí pode ser no amigo, na família, na mãe, no pai, no namorado, na namorada, né, enfim, marido, mulher. Ela deposita uma expectativa em relação a uma completude, né, que as coisas sem essas pessoas, elas não têm a mesma graça. Então, a pessoa, ela pode, ela não consegue fazer nada que realmente dê prazer, né, para ela sozinha. Sabe assim, essas coisas simples da vida que a gente gosta de fazer? Ir pra academia, ver um filme sozinha, ou então deitar no sofá, comer uma pipoca, comer uma coisa que gosta, dar uma volta na praia. Uma pessoa que tem dependência emocional dificilmente vai gostar de fazer essas atividades sozinha. Vai sempre querer que alguém esteja com ela. E aí, isso é muito ruim, porque na verdade é uma pessoa que não consegue ter a felicidade pela felicidade, né? Pelo ser feliz sozinha. É uma pessoa que bota a expectativa, né, da felicidade no outro. Então só vai conseguir ser feliz se tiver, se conhecer um grande amor. Só vai conseguir realmente ter a felicidade plena se conseguir, se tiver com alguém. O programa só vai ser legal se fulaninho ou ciclaninho forem. Aquelas pessoas que realmente têm uma dependência. E a dependência emocional é uma dependência afetiva. De pessoas que cresceram muitas vezes com a falta dessa afetividade, né? São pessoas que, às vezes, eu coloquei um vídeo da Dora Figueiredo, não sei se vocês sabem quem é ela é uma youtuber, né? E que tem um conteúdo bem legalzinho, e ela falou, né? Ela já passou por relacionamento abusivo. Geralmente as pessoas que têm dependência emocional acabam atraindo, né, relações de abuso. E relacionamento abusivo a gente sabe, né, que é um relacionamento disfuncional, onde sempre tem uma pessoa que está servindo a outra, tem alguém que está se sobrepondo a outra, né? Então geralmente são pessoas que têm dependência emocional que acabam se atraindo para esse tipo de relacionamento. E muito por conta, né, desse vazio que ela tem, que ela acredita que vai ser completo, né, quando ela tá com o outro. São pessoas que se dedicam demais dentro do relacionamento, que quando começam a namorar, a se relacionar, elas esquecem a própria vida, esquecem de fazer as coisas que são importantes para a vida dela. Então, por exemplo, tem gente que não consegue nem trabalhar direito porque acha que tem que estar o tempo todo ali disponível, né, pro parceiro. E aí o que acontece? O parceiro muitas vezes ele pode, na verdade assim, ele pode até se aproveitar, né, disso para realmente começar ali uma relação onde ele consegue tudo que ele quer. Mas às vezes não. Às vezes é alguém que gosta de ter a liberdade, né? Essa liberdade individual. Às vezes, assim, é uma pessoa que gosta de ter a própria liberdade e se sente até sufocado, né? Por essa pessoa que tem essa dependência. É uma pessoa que costuma ser carente, que se contenta com migalhas. Por quê? Quando a gente não tem essa afetividade, né, no decorrer da nossa vida, na nossa infância, às vezes, eu até perdi o fio da meada porque eu ia falar da Dora Figueiredo, mas vamos voltar nela. Eu botei um vídeo no Stories, e depois vocês podem ver,
onde a Dora Figueiredo ela fala que ela é uma dependente emocional. E ela explica que no caso dela, ela tinha um pai que era médico e viajava muito, estava sempre em algum país diferente, então ela não tinha tanto contato assim. E a mãe era uma pessoa que trabalhava muito, que tinha 3 empregos e também era muito do mundo, né? Se jogou para trabalho. E ela ficava muito sozinha. E ela disse que o fato dela ter ficado muito sozinha na infância dela, que ela só descobriu isso na terapia, né? Eu coloquei exatamente esse trechinho para vocês verem, depois vocês podem procurar lá no YouTube. Ela disse que acabou, de alguma forma, né, se tornando uma pessoa carente de afeto. E essa carência afetiva fez com que pequenos gestos, né, de algumas pessoas, que eu falo de migalhas emocionais, fossem o suficiente, às vezes, para ela realmente se sentir bem, se sentir feliz, se sentir amada. Só que a pessoa ela vai se acostumando com um pouco com a escassez, né, de afetiva, e aí ela vai se sujeitando e querendo agradar sempre as pessoas em busca dessa afetividade. Então, geralmente são pessoas que não conseguem dizer não, são pessoas que tentam agradar a tudo e a todos o tempo inteiro. São pessoas que têm medo de perder o relacionamento e por isso acha que fazendo tudo pela pessoa, estando sempre disponível, ela vai manter aquele relacionamento ali. Então ela tem medo de perder. E isso não é amor, né? Se vocês forem parar para pensar, uma pessoa que tem essa dependência emocional, que tem essa carência afetiva, é difícil ela reconhecer um amor verdadeiro, porque ela mesma não se ama, ela mesma não se autovaloriza. E aí, a gente tá falando aqui de relacionamento amoroso, mas serve para amizade também. Quantas pessoas você não conhece que tem uma simbiose, assim, quando começa a ficar amiga de alguém, ela quer ficar o tempo inteiro na casa dessa amiga, quer ficar falando o tempo inteiro com a amiga, chega até a ser sufocante, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, tipo, não tô aguentando mais, porque a dependente emocional, a carente aqui, eu vou dar um nome para essa pessoa. Vamos dar o nome de Juliana, tá bom? Vai ser a Juliana. Gente, eu não conheço nenhuma Juliana, tá? É só justamente por isso que eu resolvi colocar aqui. Aliás, eu conheço algumas Julianas, sim, mas enfim, não tem nada a ver. Mas assim, vamos dar o nome de Juliana pra essa pessoa que tem dependência emocional. De repente, a Juliana conhece uma pessoa, uma amiga, né? E quer ser a melhor amiga, quer ser a maior confidente dessa amiga. E aí ela começa a sufocar também, porque ela só consegue fazer os programas dela se for com essa amiga. Ela só consegue ir dar uma volta na praia se for com essa amiga. Ela só consegue ir no cinema se for com essa amiga. Assim, se a amiga também tiver nessa mesma vibração, né, essa mesma carência afetiva, vai ser ótimo ali, vai ser um encontro simbiótico. Mas, geralmente, quando uma começa a namorar, se relacionar, é sempre um problema. Porque a outra acaba, né, a Juliana, acaba ficando muito enciumada, com medo de perder, acaba inclusive jogando a amiga contra o namorado, né, ou a namorada. Então, acontece mais do que a gente imagina. E as pessoas que são dependentes emocionais dos pais, da mãe, não conseguem fazer nada sem a mãe, não conseguem sair de casa para ter uma vida independente, porque a mãe tá ali sempre para suprir, né, essa necessidade. De alguma forma, assim, né, parece até que a pessoa de repente não teve uma carência afetiva, porque teve sempre a mãe ali, mas pelo contrário, muitas vezes ela teve sim essa carência afetiva de alguma forma, ela sente esse vazio e a mãe de alguma forma também pode ter criado essa relação de codependência. E aí eu conheço, por exemplo, eu tenho um exemplo, não vou citar nomes aqui, de amiga que só fazia tudo se fosse com a mãe.
E eu vi ali uma relação de dependência emocional tão forte que eu fiquei preocupada. Na época eu não era nem formada na minha área, né? Dá um chazinho aqui. E aí eu não era nem formada. E eu fiquei realmente preocupada porque eu fiquei pensando, gente, e se por acaso essa mãe se for, né? Tipo, falecer, acontecer alguma coisa, o que vai acontecer com essa minha amiga? Era a única coisa que eu conseguia pensar. Porque é normal a gente ter uma relação de amor, a gente gostar de sair com a mãe de vez em quando, mas essa relação onde você só faz as coisas com a mãe, você não consegue sair de casa, não consegue se relacionar, você não consegue ter um namorado, uma namorada, porque você tá sempre ali, né, numa relação simbiótica, isso não vai fazer bem. Então, assim, eu quis dar uma passada, né, que existe sim o dependente emocional, ele muitas vezes não vai ser dependente emocional somente do namorado ou da namorada, tá? Do relacionamento que ele tá. Mas sim, ele pode ser dependente emocional de outras pessoas. Então, assim, só para vocês entenderem. Agora, vamos falar de relacionamento, que eu acho que é o que mais interessa aqui as pessoas, tá? O normal, né? O normal das pessoas é que elas consigam ser independentes, consigam fazer suas atividades sozinhas e que elas tenham a própria vida. Para quando conhecer alguém, né, interessante, essa pessoa ela passe a fazer parte de uma complementaridade, não de completar a pessoa, porque não existe essa coisa de alma gêmea, de metade da laranja, a tampa da panela. Não, todo mundo, nós somos pessoas inteiras, conhecemos pessoas que são inteiras e vamos nos complementar de uma forma saudável. Quer dizer, então, o dependente emocional, o que vai acontecer com a Juliana? A Juliana vai conhecer um namorado, vai começar a sair com alguém, vai sentir toda a necessidade dela de ser a boa menina, que eu falo que geralmente os dependentes emocionais são pessoas que têm síndrome da boa menina. Sabe aquela coisa assim da filha que quer ser obediente, que quer fazer tudo certinho para agradar a mãe ou agradar o pai? Pois é. Essa pessoa, ela tem grandes chances de ser dependente emocional. O Gui tá falando aqui, as pessoas que se recusam a aceitar que são dependentes por vergonha. E pessoas que se recusam a aceitar que são dependentes por vergonha. Pois o problema é que assim, pra ela aceitar, ela vai ter que começar primeiro, né? Se você imagina que você seja um amigo de alguém que tem uma dependência emocional. Você fala pra pessoa, olha, você precisa ter sua vida, você precisa realmente, né, fazer suas atividades, você é uma pessoa que tem, né, uma agenda, então assim, você não precisa largar tudo que você faz pra você ficar o tempo todo numa simbiose com alguém. E aí, às vezes, você vê que a pessoa se esforça pra caramba, que faz tudo pelo outro, só que o outro não é recíproco. Porque geralmente o dependente emocional, ele acaba se ligando, né, se apaixonando por pessoas que geram escassez. Que às vezes não estão nem tão afim assim, mas é conveniente ficar naquele relacionamento. É assim que começam os relacionamentos abusivos. E o dependente emocional não consegue enxergar isso de cara. E a vergonha... eu não sei, Gui, que seria... Eu acho que assim, a pessoa ela não reconhece, em primeiro lugar. Depois, quando ela passa a reconhecer, ela se coloca como incapaz de mudar. Incapaz de sair daquela situação sozinha. Por isso que eu acho muito importante uma pessoa que entenda que pode estar passando por essa dependência emocional, que tem... Geralmente, quando o outro gera escassez, é quando você mais corre atrás, é quando você mais quer agradar o outro, tem medo de perder, né? Deixa de fazer coisas na própria vida, de fazer as próprias atividades, ou até de fazer alguma coisa interessante com amigos, porque fica totalmente, né, fixado naquela pessoa, nesse novo relacionamento. Às vezes,
tem gente que abandona completamente o ciclo de amizades, né? Então, assim, tem gente que não que sai completamente do ciclo, que não né, passa a não sair mais com outras pessoas, só quer sair com o namorado, com a namorada. E aí, quando acontece isso, pra esse perfil que é abusador, né, o perfil que realmente acaba atraindo esses dependentes emocionais, fica fácil de manipular, fica fácil de abusar, porque a pessoa ela não vai ter para quem falar. Ela não vai ter um amigo, uma amiga para compartilhar. Porque ela destruiu totalmente ali, ela desfez de todo o ciclo de amizade dela. E aí quando ela termina, né, por acaso o namorado, a namorada terminam com ela, o que acontece? Ela se vê sem amigos, se vê completamente sozinha, então para ela é mais fácil se manter na relação do que fora da relação. Quantas pessoas já viram, né, já foram traídas, já foram humilhadas, já apanharam, já passaram por tantas situações dentro de um relacionamento e ainda assim continuam no relacionamento. Às vezes pessoas independentes financeiramente, que têm um bom trabalho, que tem, né, que tinham uma vida, né, relativamente já independente e não conseguem sair de uma relação totalmente onde ela tem um prejuízo enorme, né, emocional. Por que ela não consegue sair? Porque a dependência aí é totalmente emocional, é uma dependência afetiva. É uma carência afetiva. Então, quando a gente fala assim, tem muitos casos agora de violência doméstica, né? A gente já viu que realmente isso acontece cada vez mais, principalmente agora na pandemia, parece que o número aumentou, mas eu acredito que aumentou também o número de pessoas que denunciam, né? O que a gente não via com tanta frequência antes. Mas a maioria dessas pessoas, às vezes, não denunciam justamente porque ficam com medo, né, do outro. Ó, o outro tá fazendo mal, já bateu, já teve uma atitude aí de agressividade, seja psicológica como física. E mesmo assim, essa pessoa tem medo de perder, do que ele vai pensar, do que ele pode fazer. E aí não denuncia. Às vezes denuncia, aí a pessoa consegue, de alguma forma, manipular, né? Fazer com que ela acredite que não vai acontecer mais e ela retira a denúncia. E eu tô falando aqui da Juliana, né? De uma mulher, mas pode ser homem também. Existem homens que são dependentes emocionais também, que também tiveram essa carência afetiva na infância, que de alguma forma não se sentiram preenchidos, amados. E olha, às vezes é interessante a gente falar isso porque tem vários motivos, né? A gente não pode falar que é só um pai e uma mãe que trabalhavam muito e que deixavam um filho, por exemplo, com uma babá. Porque assim, eles podem trabalhar muito, mas no tempo que tiverem com os filhos, se tiver um tempo de qualidade e mais do que isso, né? Fazendo a linguagem do amor dos filhos, porque os filhos, para se sentirem amados, as pessoas, né, no geral, para se sentirem amadas, elas precisam entender de acordo com a linguagem do amor delas. Quantas pessoas, quantos relacionamentos, né, não terminam porque um não entende a linguagem do amor do outro? Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás é ótimo, né? Há um ano atrás, no início da pandemia, que fala sobre as 5 linguagens do amor. É um dos primeiros vídeos lá do YouTube, no meu canal, tá? Aliás, entrem no meu canal, que tem muito vídeo interessante, assim, tem vídeos curtos, tem vídeo de live, que vocês podem acelerar se vocês quiserem, né? Pra poder maratonar e ir no assunto que vocês precisam, que vocês querem. E aí, vocês vão ver as 5 linguagens do amor. Cada um tem uma forma de amar. Então, assim, se Juliana, tá, tem a forma de amar que é tempo de qualidade. Ou seja, o que seria o tempo de qualidade? Você tá com alguém que tá prestando atenção em você, que não tá no celular,
que não tá vendo uma TV, que não tá fazendo outra coisa a não ser estar com você. Isso é tempo de qualidade. Imagina que Juliana tinha essa linguagem do amor, ela precisa de tempo de qualidade. Só que aí, o João, tá? O namorado dela, a linguagem do amor dele é atos de serviço. Ou seja, ele demonstra que ele ama quando ele leva ela para algum lugar, dá carona, ou então resolve algumas coisas da vida dela, vai na casa dela e conserta as coisas, né? Às vezes faz alguma coisa, até mesmo faz uma comida ou leva alguma coisa na cama para ela. Isso são atos de serviço. E na hora de ter o tempo de qualidade, ele não consegue, porque ele tá o tempo todo no celular. O que Juliana vai achar? João não me ama. João não me ama, ele não fica comigo, ele não olha pra mim, ele não tá o tempo todo no celular, ele tá o tempo todo assistindo televisão. Tá aqui, mas não tá. E o João, ele, se for questionado, vai falar, gente, eu amo, eu faço tudo por essa mulher. Amo demais. Eu faço tanta coisa, eu faço tantos serviços, né? Eu faço tanta coisa por ela e ela não reconhece. Por quê? E ele também não entende, porque ele não tem essa linguagem do amor dela. Então entende que assim, quando você tem um filho, uma filha, é interessante que você entenda qual é a linguagem do amor do seu filho, da sua filha. Geralmente a gente acaba até ensinando, né, da forma que a gente gosta. Mas às vezes é uma criança que precisa apenas de meia hora, você olhando no olho dela e conversando com ela sem nenhuma interferência. Às vezes é uma criança que só precisa de um eu te amo, que você fale que ama, que você fale que ela é maravilhosa, que ele é incrível. Às vezes é uma criança que aprende a linguagem do amor com presente. Mas aí eu acredito até que são pessoas que vêm de lares de pessoas que presenteiam, né, como forma de amor. E não tá errado, não existe certo e errado na linguagem do amor. Só existe você identificar qual é a linguagem do amor do outro para você fazer exatamente, né, agradar de vez em quando de acordo com a linguagem dele. E acontece muito isso, né? Eu atendendo alguns casais, eu entendo que eles, quando vão educar seus filhos, na hora de dar atenção, de fazer atenção, se a pessoa tem mais de um filho, né? Um filho gosta de uma coisa, a filha gosta de outra. E eles tratam da mesma forma, alguém ali vai se sentir no prejuízo. Alguém vai ficar com essa sensação de não ter o amor, né? E não ter a atenção devida. Isso acontece demais também, tá? Tô dando aqui uma pincelada em todas as situações que podem acontecer. Mas, no geral, uma pessoa que é dependente emocional, ela veio de um lar com carência afetiva. E aí, quando ela encontra alguém, ela precisa agradar esse alguém de todas as formas possíveis e ela acaba deixando de viver a própria vida para viver a vida do outro. E aí ela deixa os amigos, né, os poucos que ela pode ter, às vezes são poucos contados no dedo, ela deixa a família, ela deixa todo mundo, todo o ciclo social dela para se dedicar àquela pessoa que ela conheceu. E aí, essa pessoa, ela acaba, né, o outro, né, o João, quando conhece a Juliana fazendo um monte de coisas, né, fazendo curso, fazendo academia, saindo com as amigas, e aí o João acha a Juliana super interessante. De repente, Juliana não tem mais nada disso. E fica o tempo todo ali, focada na vida dele, e querendo estar presente em todos os programas que ele faz. O que vai acontecer nessa relação? Não vai dar certo, né? Aqui, ó, a Carlinha falando, tava ouvindo com a Carol, esse assunto é muito importante. Muito, Carlinha. Até porque uma coisa que eu já reparei é que a maioria dos relacionamentos, né, infelizmente, assim, quando tem uma pessoa que tem essa dependência emocional, acabam ou sendo um relacionamento de abuso, um relacionamento abusivo, ou simplesmente a Juliana, eu dei o nome de Juliana, a pessoa que é dependente emocional, tá? Eu criei aqui uma persona. A Juliana, ela simplesmente
ela afasta esse novo relacionamento. Ela acaba afastando o João dela. Porque João conhece Juliana, uma mulher super interessante, que tem as suas coisas, que tem a sua vida, que tem o trabalho, que tem o ciclo social, tem as amizades. Daqui a pouco Juliana tá totalmente focada no João. E ela esquece as coisas dela. Então ela prefere não ir pra academia pra ter mais tempo pra ficar com o João no momento que o João pode. Ela não tem mais as amigas dela porque ela abandona, ela não acha mais graça nas amigas. Ela não acha mais graça nos amigos que ela tem. A vida dela se resume a ela receber uma migalha, né? Um pouco de afetividade daquela pessoa que ela não quer perder de jeito nenhum. E aí ela acaba até afastando um pouco, porque o João começa... Se o João for uma pessoa bem resolvida, o João começa a ficar assustado, né? Começa a ficar assustado. Gente, que é isso? Assim, ela não vive mais a vida dela, não tem mais nada. E ela tá me sufocando, porque agora eu também não posso mais fazer o meu futebol, eu não posso mais sair com os meus amigos, eu não posso mais ter uma vida social sem ela, porque ela vai achar que eu, né, de alguma forma acaba colocando toda a expectativa nele, da felicidade dela, e acaba sufocando mesmo, né, sendo ciumenta, com medo de perder, insegura, né, passa a não ser mais interessante, passa a ter ansiedade. A ansiedade entra muito nesses casos, a pessoa fica ansiosa com qualquer coisa que aconteça, qualquer briga que tenha. Juliana, qualquer briguinha que ela tiver com o João, ela já vai ficar com medo do João terminar com ela. E aí qualquer coisinha que saia, né, um pouquinho, que ele fale de uma forma diferente com ela já vai ficar ansiosa. Porque ela tem medo de perder. E esse medo da perda que é o problema, né? Porque a pessoa, ela não consegue mais viver de uma forma normal. Então, assim, vocês conseguiram compreender essa questão da dependência emocional? Como que acontece no dia a dia, no relacionamento? E é claro que, assim, a gente sempre tem duas respostas, né? Uma é que a pessoa pode acabar afastando o relacionamento, porque se a pessoa for bem resolvida, ela vai se assustar com esse tipo de relação. Ou ela vai adoecer junto, e aí vai ficar aquela relação simbiótica, onde um toma conta da vida do outro e ninguém faz nada além de se relacionar, de namorar, né? Não existe mais o ambiente em volta. E aí tem também o caso da pessoa continuar na relação, mas aí se envolver numa relação abusiva. E quem é abusivo vai ser conveniente para a pessoa que é abusiva manter essa relação. Porque ela vai ver que tem alguém ali que está vulnerável, suscetível para fazer tudo o que ele precisa, tudo o que ele quer. E aí ele vai poder pintar e bordar com ela. Então, assim, é muito perigoso. Agora, pra gente não achar que não tem solução, tá? Se você tem algum desses traços, né? Uma pessoa que não gosta de fazer nada sozinha, é uma pessoa que não sente felicidade, né, nem prazer em fazer coisas, né, sem ser com alguém do lado, sem ser com um amigo, uma amiga ou um parceiro, né, um namorado ou namorada, ou uma mãe, um pai, né? Se você tem isso, né, fique atenta, porque você pode ter sim dependência emocional. Se você se liga a alguém que te gera escassez, que te dá uma migalhinha, mas essa migalhinha pra você já é muito. Se você começa a se relacionar, você já vive a vida do outro, você esquece o que você tem, você esquece a sua vida, e tudo que acontecer você vai dar sempre prioridade pro que vai acontecer na vida do seu parceiro ou da sua parceira. Também fique atento, porque você pode ter uma dependência emocional. Tudo isso em exagero, né? Pode ser realmente muito ruim, muito nocivo para a pessoa. Agora, como que a gente pode mudar isso? Primeiro, quando você identifica que você tem uma dependência emocional, procure terapia. Porque a sua terapeuta ou o seu terapeuta vai poder te ajudar a identificar, né, tudo o que aconteceu com você na sua infância, ao longo da sua vida, quais são as suas escolhas, quais são suas respostas emocionais,
Por que você precisa tanto agradar alguém, não sabe dizer não, não sabe fechar ciclo? Por que você precisa tanto, né, manter ali a afetividade do outro e por isso você tem medo de perder essa afetividade e aí você faz o que você... até o que te faz mal só para agradar o outro. E aí, com isso, você, junto com o seu terapeuta, você vai descobrir qual é a causa, por que você está sendo uma pessoa dependente emocional. E aí, depois que você descobre, você precisa trabalhar isso. E como é que você vai trabalhar isso? Começando a tornar a sua vida mais interessante. Começando a sentir prazer com a própria companhia. Mas isso tudo, eu falo, que não é de uma hora para outra. Você vai ter que começar a praticar algumas coisas para que você comece a se valorizar mais. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, sei lá, você pode um dia toma um banho mais longo, sabe? Um banho que você sinta o que você tá fazendo no momento, que você se valorize, se arrume, olhe no espelho, veja o quanto você é bonito, se arrume pra você. Coloque um perfume, esse perfume pra você. Assista um filme que você gosta. Faça alguma coisa que você gosta de fazer que de repente seu companheiro, sua companheira, seus amigos não gostem tanto. Aproveita esse momento sozinho para fazer de repente começar a se estruturar espiritualmente. Começa a presentificar, a fazer meditação. A gente fez várias lives aí sobre meditação, mindfulness. Tem tudo ali, tem todo o material para vocês no YouTube, para que vocês comecem a se estruturar e se autovalorizar. Vai fazer uma amizade, se matricula na academia, vai fazer uma atividade física diferente, vai encontrar outras pessoas. Comece a ter ali mais, né, mais associações na sua vida. Não só, tipo, uma amiga específica onde você fica naquela simbiose com aquele amigo, né? Ou uma pessoa só. Não, começa a diversificar, começa a socializar com as pessoas. Começa a fazer coisas diferentes. É um treino. Ai, mas eu tô achando muito chato fazer isso, assim, sozinha. Ai, vou caminhar na praia sozinha. É muito chato caminhar sozinha na praia. Faça. Vai lá, treina uma vez. Vai outra vez, aí você vai começar a entender que, cara, a vida é muito maior do que você imagina. Que você não precisa perder tempo sempre tentando agradar outras pessoas e que você é maravilhosa, que você é maravilhoso. Então, assim, esse processo não é um processo de uma hora para outra, é um processo que pode ser lento, mas depende muito de você. Se você quiser mudar, você vai mudar. Agora, ficar usando, né, essa terminologia como muleta, não, porque eu sou uma dependente emocional, e aí você não faz nada com isso, você não muda, você não faz uma terapia, você não entra no processo de autoconhecimento, você não pratica no dia a dia, aí realmente fica difícil você mudar. Você tem que entender que você é a única pessoa responsável pelas suas escolhas, pela sua vida. Se você hoje está vivendo uma vida maravilhosa, você tem responsabilidade nisso, porque você fez escolhas lá atrás que te proporcionaram essa vida maravilhosa hoje. Agora, se você tá numa vida totalmente cagada, né? A vida é cagada, assim, tá tudo dando errado. Com certeza você escolheu coisas lá atrás que te trouxeram para onde você tá hoje. E aí, se você é a única pessoa responsável por tudo que te acontece, por que não você não pode mudar, não sair dessa dependência emocional? Agora, às vezes você não vai conseguir sair sozinha. E para isso você vai precisar de ajuda. Ajuda, terapia. Eu sempre falo isso, eu vou martelar sempre. Nesse assunto. Porque hoje eu tenho alguns clientes que vieram com essa queixa de dependência emocional e que já transformaram a própria vida, já estão vivendo uma outra realidade. Então essas coisas que eu falo aqui, muito de auto-amor, de autovalorização, de
nessa autoestima mais elevada, no seu senso de merecimento mais alto. Para você chegar nesse ponto, você precisa fazer alguma coisa. Agora, mas é difícil até de sair do lugar. De repente, você pode estar com outras questões também. E aí, talvez se você tiver uma depressão, uma ansiedade, você vai ter que tratar isso também para conseguir sair do lugar. Então, não procrastine quando o assunto é a sua vida. E saiba que tem como sair dessa. Muitas pessoas que eu conheço que têm uma vida maravilhosa hoje, que estão, que tá super bem dentro do relacionamento, foram pessoas que já passaram por essa dependência emocional, que já trabalharam isso dentro de si e já entenderam que assim não dá para criar uma expectativa, para projetar no outro a própria felicidade. A felicidade está em você, está nas coisas que você vai fazer, está no seu estado de ser. Você é uma pessoa feliz. E se você tiver com alguém que você ame, que você goste, que você tenha coisas em comum, propósitos, valores, vai ser melhor ainda. Você vai ficar ainda mais feliz. Agora, dizer que vai ficar completa ou que só vai ser feliz se conseguir isso, aí não dá. Então, alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu acho que é até interessante, assim, eu gosto muito de ouvir vocês, tá? Justamente para poder passar conhecimento para quem eu sei que precisa e que muitas vezes não sabe qual é o primeiro passo que tem que tomar. E eu sei que às vezes é difícil, né? Até reconhecer. E aí quando você reconhece, não basta só reconhecer. Você tem que fazer alguma coisa para mudar. Porque senão você não sai do lugar. E aí você fica se justificando porque você é dependente emocional. E aí você vai nessa justificativa e vai entrando aí num buraco ainda pior. Então, se você quer ter um relacionamento saudável, se você quer ter um relacionamento saudável com as pessoas que estão em volta de você, não só relacionamento amoroso, primeiro, identifique. Depois, coloque na prática o que é preciso para que você se autovalorize. Afinal de contas, você é uma pessoa incrível. E eu tenho certeza disso. Dani, não, você não me conhece, eu não sou incrível não, não sou tão boa assim. É o que eu ouço das pessoas. Eu falo assim, você só precisa enxergar isso. Agora, como é que a gente vai fazer para enxergar? É um processo, tá? Então, assim, se torne uma pessoa interessante, seja interessante para você mesma, que aí, assim, você vai conseguir, sim, um relacionamento recíproco, um relacionamento de amor, você vai reconhecer o amor do outro, porque você só reconhece o amor do outro quando você reconhece o amor em si. Se você não reconhecer o seu amor aí dentro de você, você não consegue reconhecer no outro, não. Aí sim você vai reconhecer uma dependência emocional, uma paixão, a escassez. E aí você vai se atrair porque é a zona conhecida. Por que é a zona conhecida? Porque lá atrás você não recebeu muito afeto. O afeto que você precisava para você se sentir segura e amada. Tá? Essa foi a primeira live, primeiríssima de julho. Eu espero que vocês estejam comigo toda quinta-feira às 19h19. Eu quero que vocês sugiram temas pra mim. Eu abri um grupo VIP que chamo de amigos próximos, ou close friends, né? E as pessoas que estão nessa lista estão vendo stories diferentes, né? Eu tô colocando stories exclusivos para essas pessoas. Eu vou falar mais de relacionamento. Eu vou falar um pouquinho mais da minha vida. Eu vou falar um pouquinho mais de coisas assim do dia a dia de relacionamento que eu não costumo falar normalmente para todo mundo, aberto para todos. Então, assim, quem quiser fazer parte do meu Close Friends, me chama no direct, bota lá, eu quero fazer parte do seu Close Friends e eu vou colocar você na lista e você vai conseguir ver. Como é que é esse negócio de Close Friends, Dani? É o seguinte, não tem aqueles stories que tem um verdinho em volta? Toda vez que você vê aquele verdinho é porque a pessoa abriu compartilhou com você, porque você faz parte dessa lista de amigos dela.
e não compartilhou no geral para outras pessoas. É isso que eu tô fazendo. Eu vou, óbvio, continuar fazendo meus conteúdos para todo mundo, né? Eu acho que isso vai ser realmente muito legal, assim, de conseguir fazer um conteúdo para que as pessoas sempre possam ser ajudadas, mas eu vou fazer conteúdos exclusivos para essas pessoas que estão na lista. Então, assim, Tami, você tá no grupo e você vai ver que eu vou falar muita coisa ainda. Hoje foi só uma abertura, hoje eu não tive muito tempo, na verdade. Foi um dia bem corrido, eu atendi pra caramba, ainda fui fazer mercado. Gente, eu fui fazer tanta coisa que vocês nem entendem. E antes dessa live eu atendi 2 pessoas, aí eu parei pra poder fazer a live e vou atender mais agora. Então, quem quiser fazer parte, manda no direct, eu quero, que eu vou lá e adiciono você na lista, tá? E todo mundo que estiver fazendo parte da lista vai ver conteúdos diferenciados. Então, sempre é tempo. Quem quiser, né, pede pra mim que eu incluo lá, tá? Um beijo pra vocês. Gente, amei vocês aqui. Muito obrigada, tá bom? Tchau, tchau.